Pessoal, esse vídeo aqui vai tratar de um assunto recorrente, né? Que são os bloqueios de serviços por ordens judiciais. Então, vou falar uma breve introdução aqui sobre o que são esses bloqueios, né? De onde são originados, as técnicas de bloqueios, um estudo de caso que aconteceu em 2023, um bloqueio do serviço do Telegram e as considerações finais. Bom, então, o que é esse bloqueio, né? Por que ele acontece? Tem vários motivos, né? Normalmente a gente vai encontrar algumas questões relacionadas à restrição de acesso a informações, que são consideradas ilegais, e aí determinada jurisdição, então ilegais em um estado, em um país, então depende, né, de onde é o foco disso. E esses bloqueios são para evitar, né, que alguma ameaça à ordem pública ou que sejam censuras, né, para determinado público. Então, é basicamente esse o motivo. Normalmente acontece por questões de não fornecimento de dados, de não bloqueio de alguma disponibilização, né, de dados, algo desse tipo. Muito bem. Bem interessante, existe um site chamado freedomhouse.org que mede o nível de liberdade na rede, na internet, nos países. Eu peguei alguns exemplos aqui. Isso tem tudo a ver com os bloqueios, né? Com as restrições. Então, muitas dessas restrições são feitas de forma governamental. Então, vamos pegar um caso como o Brasil. No Brasil, de um índice, né, que vai de 0 a 100, nós estamos em 64. Então, do 25 que tem aqui de obstáculos para acesso a serviços, a limites de conteúdo, estamos 23 de 35, a violação de direitos de usuários, estamos 21 de 40. Então, assim, ó, muito ruim, certo? Nós somos parcialmente livres, nós temos uma rede parcialmente livre. Muito por quê? Tem uma vasta explicação nesse site aqui, ele é, né, sendo sempre renovado. O motivo são os ataques à imprensa, os bloqueios de Telegram, de WhatsApp, fake news, dezenas de milhares de requisições de bloqueios de buscas no Google. Então, além disso aí, tem questões de acesso à internet, tem outras coisas relacionadas. Mas o foco aqui, basicamente, são nas restrições de acesso a serviços de conteúdo. Bom, para comparar, vamos pegar alguns outros países mais próximos nossos aqui. Peguei a Argentina. Argentina com 73 de 100. Então, a Argentina é considerada uma internet livre, um acesso à rede livre. Incrível isso, né? Que mais? Bom, aí temos outros países aqui. Rússia, como se é de esperar, 21 de 100. Então, considerada não livre, né? É totalmente controlada pelos serviços do governo, pelos próprios provedores. Fora esse cara aqui, temos a China com 9 de 100. Mais ainda, né? Então, totalmente bloqueado aí, vamos dizer. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a China aqui. Então, sobre violações, né, dos direitos dos usuários aqui, 0 de 40, né, sendo 40 o ideal, imaginem só. Limites de conteúdo 2 de 35. Dificuldade de acesso 7 de 25. Bom, o que mais temos aqui relacionados a isso? Eu peguei aqui um site bem interessante, é greatfire.org. Nesse greatfire.org
Existem uma série de estatísticas relacionadas aos bloqueios, inclusive podem ser testados sites que possam estar bloqueados, né, no Great Fire, que é o grande firewall da China, né, é considerado aí Great Firewall of China, que é esse bloqueio de forma institucional, né, no país. E aqui, então, um bloqueio desde 2009, na realidade, né? Esse cara aqui foi implementado em 2009. Talvez antes, né? Mas com esse nome para o resto do mundo aí, 2009. Então, por exemplo, aqui são monitorados 287 sites dos top 1000 do Alexa. 58 desses 87 aqui estão bloqueados. Aí outros domínios aqui, 161.166. Quem faz esse teste é esse próprio site aqui, né? Então, 14.209 bloqueados. Quais são os motivos dos bloqueios, né? Vários motivos, né? Mas, olhem só. Wikipedia. Das 1.268 páginas que esse site aqui monitora, todos estão bloqueados. Então, basicamente, o Wikipedia está totalmente bloqueado. Então, isso aqui são medidas do governo chinês para bloqueios. Aqui peguei o ranking dos sites, dos países, né, que têm maior liberdade de acesso à rede. Então tem aqui Suécia, Finlândia, Noruega, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, San Marino, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, né, com 100 aqui. Então são os top com maior liberdade, né? E aí temos também o outro lado, né? Que com Tibete, Síria, Sudão, Turkmenistão, deve ser, sei lá, e Eastern Donbass, não sei que país é esse, Eritrea, não sei, Coreia do Norte, pô, com 3, até que não tá tão ruim, hein? Então esses caras aqui, imaginem só, totalmente controlado pelo governo, né? O acesso à internet totalmente restrito. Bom, mais para curiosidade, né? Meu foco aqui é um pouco diferente. A gente vai falar sobre técnicas de bloqueios, né? Então assim, ó, ok, como é que a gente bloqueia a internet, né? Como é que eu posso bloquear a internet de um país? Como é que eu posso parar um serviço? Essa é a ideia da gente seguir aqui conversando. Antes disso, assim, em ambientes corporativos, isso é comum, né? Realizar esses bloqueios. E as motivações não são por questões de ameaça à ordem pública, normalmente são questões de produtividade, né? Então, se tem essa autonomia para quem gerencia, quem é dono da empresa, de fazer o bloqueio que ele achar melhor. Isso vai para provedores também. Muito motivado pelas questões de segurança na rede. Então, por que eu não permito o acesso a determinados serviços? Por causa da segurança da rede, porque são vetores de infecção, de malware. Essa é uma das formas. Então, evitar a entrada, né, o ingresso de malware. Muitos provedores de internet também fazem bloqueios para dispositivos que possam causar ataques de negação de serviço. Por exemplo, webcams, serviço de tempo como NTP, SNMP, certo? Serviços de e-mail já foram bloqueados as portas 25, né, há muito tempo. Outro serviço que é feito uma série de restrições é o e-mail. E a gente tem isso como uma coisa boa, né? Não vejo ninguém reclamar sobre bloqueios de spam, desde que não se tenha falsos positivos, né? Ou falsos negativos, receber um spam quando não se deseja, ou um e-mail legítimo ser bloqueado como spam. Mas evitar, principalmente nas mensagens de phishing, que são um grande vetor de infecções aí, de causa de paradas em rede, de origens de ransomware e por aí vai. Então isso é comum em empresas, né, no mundo corporativo se fazer isso. Outro caso assim que é, digamos, de consenso, né? A maioria dos países deseja bloquear o acesso de crianças a materiais obscenos.
ou acesso para qualquer pessoa de materiais de abuso infantil, ou de violência, ou de roubo, terrorismo. Isso é tipo um consenso. Então, assim, dependendo do ambiente jurídico local, podem ser bloqueios de propriedade intelectual, pirataria, por exemplo, ameaça à segurança nacional, como terrorismo, como fake news, e proibido por razões culturais ou políticas, como acontece muito nos países árabes, né? Normalmente existem uma série de controles governamentais de acesso a sites, artigos, perfis de serviços de redes, né, de mídias sociais, por exemplo. Bom, outro motivo que se tem para bloqueios é o gerenciamento de uso da rede. Então, pode-se fazer restrições, que não é normalmente um bloqueio, eu posso priorizar, eu posso diminuir a largura de banda de algum tipo de conteúdo, de algum tipo de serviço, como aconteceu no início do Skype, por exemplo, quando era VoIP e disputava os serviços de telefonia celular. Outro caso bastante comum são as restrições, né, de acesso a redes sociais, e não precisa se tirar a internet para isso, né? Então se faz um filtro mais com ajuste fino, né, uma granularidade menor. Então não vou tirar a internet, mas eu não quero que sejam feitos acessos a determinados serviços. Os próprios provedores também podem fazer isso, né, com base em serviços contratados. Então, isso pode também ser feito. Por quê? Porque a rede, o tráfego, vai passar pelos provedores, né? Então é um lugar óbvio para fazer esse tipo de restrição. Então, quais são as técnicas de bloqueios? Então, falando disso, quais são as motivações, né? Veja que essas técnicas de bloqueios aqui, elas podem ser usadas em qualquer um daqueles ambientes, né? Não necessariamente um ambiente de provedor, pode ser usado num ambiente corporativo, inclusive até num próprio PC. Então, bloqueio baseado em IP e protocolo, isso é muito comum, ele é fácil de aplicar. Bloqueio baseado em inspeção profunda de pacotes, que é o uso de DPI, isso tem acontecido bastante, principalmente em ambientes corporativos, com dispositivos que tratam isso, né? Isso aqui são os firewalls de nova geração, que tratam os bloqueios a nível de protocolo de aplicação. Bloqueio baseado em URL, então em endereços. Isso passa a ser um pouco problemático, porque é necessário o uso de proxies. Caso se use, por exemplo, HTTPS, né? Se use certificados, isso aqui vai comprometer a segurança. Quando se usava HTTP 1.1, por exemplo, sem criptografia, era um uso bastante comum, uso de proxies, né? Aí o pessoal que chegou a trabalhar com isso aqui, usando, na época de Linux, FreeBSD, usando o Squid e outros, né? Para fazer esse tipo de bloqueio bem simples aí. E eficaz na época, né? Bloqueio baseado em plataforma, então fazer restrições nas buscas por palavras-chave, nas buscas por perfis em redes sociais, e bloqueios baseados em DNS, ou seja, ao se buscar domínios, um endereço, www. sei lá, exemplo.com. Eu não quero que retorne um IP legítimo de exemplo.com. Vai retornar um IP que não é o legítimo, ele vai acessar outra coisa. Ou não vai acessar nada. Isso é uma forma de fazer. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui. São coisas bem interessantes aqui. Eu me basei muito num documento da Internet Society, muito legal, que trata exatamente disso, né? Então ele mostra uma visão geral de como são esses bloqueios. Aqui tem, por exemplo, um caso de uma etapa inicial,
Então o usuário pesquisa aqui a palavra bomba usando o mecanismo de busca. Caso não tenha nada, vão retornar aqui resultados que tenham a palavra-chave procurada. Isso é o comum. Mas se existem restrições na pesquisa aqui, nenhum resultado, por exemplo, retornaria para a palavra procurada. Bom, a partir dos resultados aqui, digamos que não tem essa restrição, o usuário clica no endereço e acessa o endereço. É isso aí. Só que para ele chegar nesse endereço aqui, exemplo.com, ele tem que resolver o DNS. E aqui pode acontecer uma outra forma de bloqueio. Então isso aqui pode estar pré-cadastrado. Esse domínio exemplo.com não retornará nada. E aí para o usuário aparecerá isso aqui. Servidor não encontrado. Caso não haja esse bloqueio aqui, vai seguir adiante. Vai ter o envio aqui da resposta da query sobre DNS com IP. Esse usuário vai conectar no servidor web, exemplo.com, e aqui ele vai solicitar a URL que ele buscou. Então era barra, sei lá, bomba, ok. Nesse caso aqui, se houver bloqueio de URL, então vai dar um bloqueio para ele aqui. Não vai poder acessar. Caso não tenha aí nada disso, vai retornar normal. Ainda é possível usar uma inspeção profunda de pacotes, que é o DPI, procurando por palavras-chave no tráfego de rede, nos pacotes, na área de dados dos pacotes, e causar uma parada na conexão. Então, se eu não tiver nada disso aqui, o acesso vai ser direto, certo? O usuário vai chegar aqui no passo 7 e vai acessar normalmente a busca que ele fez. Mas eu posso usar esses recursos aqui para evitar isso. Essa é que é a ideia de fazer essas restrições. Isso pode acontecer em que níveis? Pode acontecer no nível nacional. Então eu posso fazer um bloqueio por meio de uma ordem judicial. Depois eu vou falar sobre isso, né? Sobre o caso exatamente do Telegram. Mas para isso aqui funcionar, tem que haver uma coordenação entre o Ministério Público, os provedores, os prestadores de serviço, inclusive as redes corporativas também, para realizar o bloqueio. Em nível de operadora, por exemplo, de celular ou de provedores de internet, também pode fazer a instalação desses bloqueios. Então, eu tenho esse nível também. O nível de rede local seria a administração de redes corporativas, que aí pode se aplicar essas ferramentas todas também, sem problema. E o que ele chamou aqui de nível de ponto de extremidade, que seria o endpoint, seria o PC, a máquina do usuário, seria o celular do usuário, né, o smartphone, o notebook. Então, lá também podem ter uma série de restrições. Isso já acontece hoje. Com ferramentas, por exemplo, de antivírus que englobam detectores de malware, está acontecendo um filtro ali, nada além disso. E é o local ideal para fazer esse tipo de restrição. O problema é o alcance, né? De fazer isso aí de uma forma nacional, por exemplo, todos os PCs terem um firewall único, por exemplo, com controle centralizado, gerenciado, é muito difícil, aí não existe em lugar nenhum no mundo, na realidade. Ok? Muito bem. Então aqui, onde é que vão acontecer, né, esses bloqueios? Eles podem acontecer em muitos pontos, como eu já tinha comentado anteriormente ali. Então eles podem partir desde o dispositivo do usuário, passando pela rede corporativa, onde esse usuário está usando, ao provedor
de serviços que fornece acesso a essa rede aqui. Depois, os servidores de DNS, que resolvem os domínios para esse usuário, ou para esse provedor, ou para essa rede corporativa. Se existe um serviço hospedado em nuvem, pode ser feito aqui também. A internet pode não trocar rotas, então, usando o protocolo BGP, pode não anunciar rotas, então pode ficar indisponível a chegada dos pacotes no destino. Os provedores de mecanismos de busca, como Google, Bing, Baidu, Yahoo, também podem fazer restrições aqui, e fazem, né? Detalhe, e fazem restrições de palavras-chave ou de sites, como for. Então, tudo isso aqui é para dificultar, e o objetivo é bloquear. Aí nós temos um problema, né? Não é simples. Bom, técnica mais comum, bloqueio baseado em IP. Então, o que é feito aqui? Muito bem, bloqueio é uma lista que é colocada num firewall. Vou ter um IP que está na lista dos bloqueios, outra que não está. E detalhe, nesse IP podem ter N serviços. Então aqui tem um exemplo, ó, tem um gatinho e uma bomba. Nesse mesmo IP eu posso ter um serviço legítimo, como esse, e um ilegítimo como esse. E eu vou bloquear os dois. Aqui o mesmo caso, ó, não está na lista. Vou liberar o gatinho e vou liberar também a bomba. Então, o problema aqui é protocolo IP é só o endereço. O protocolo aqui, como TCP ou UDP e uma porta, eu vou bloquear. No caso aqui, se for uma porta 443 e um IP, eu vou bloquear tudo que tiver aqui no 443. E eu posso ter vários serviços, vários sites aqui. Sem contar que os IPs hoje em dia podem ser trocados facilmente, de forma até involuntária e muitas vezes assim. Devido ao uso de CDNs, de serviços em nuvem. Foi-se o tempo que tinha um IP estático para um serviço, né? Quando você hospeda em nuvem, não tem muito controle sobre esse IP aqui. Okay? É fácil de burlar isso, né? E causa uma série de falsos positivos aí. Então, por ser mais simples, mas também causa muito mais efeitos colaterais. Outra técnica é baseada em inspeção profunda de pacotes. Então aqui se tem uma granularidade melhor. Mas o que é isso aqui? Se analisa por meio de palavras-chave, por padrões, por assinaturas dos pacotes, a identificação de malware, de serviços que não querem que se faça acesso, mas ele não tem a inteligência de se adequar. Então aqui o exemplo, se fez o bloqueio aqui de bomba, mas não de dinamite. E na prática isso aqui é só uma variação, né? Então esse cara aqui pode ter sido feito um mascaramento do acesso e vai passar reto porque esse cara é baseado em assinaturas. Mas ele é usado em redes corporativas aí com um bom nível de acerto, né? Não é tão ruim assim. Um bloqueio baseado em URL. Aqui é o exemplo clássico, né, de bloqueios. Então vou bloquear aqui o endereço exemplo.com, mas eu vou fazer isso aqui só para quando tiver essa palavra bomba. Mas não vai ser bloqueado, por exemplo, se alguém acessar aqui gatinho, como está aqui. Ó. Então aqui vai funcionar. E aqui não vai. Só que olha como é fácil isso aqui. Ó. Troca o domínio. Inventa um nome aqui, novo exemplo, que era anterior. E o bloqueio foi para anterior. Aí você criou novo. Deu. Estão os dois liberados. Então tem que ficar correndo atrás disso aqui. Montando as listas. Trabalhei muito com isso aqui. É chato de fazer. Certo? É muito difícil. Para quem quer disponibilizar essa informação, basta disponibilizar em algum outro lugar. E anunciar para as pessoas. Já era. E tu, como bloqueador, vai ficar correndo atrás. Hoje em dia isso aqui nem se aplica. Só se tu tiver um controle na ponta.
né? Lá no endpoint, lá no PC do usuário com proxy lá, tu vai conseguir fazer. Mas de forma centralizada na rede é bem complexo. Bom, bloqueio baseado em plataforma, especialmente mecanismos de busca. Então aqui tem um exemplo bem interessante sobre as buscas, né, que são feitas. Ó. Então, por exemplo, se fez uma busca uma palavra-chave aqui no Bing, não teve retorno nenhum. Ok. Fez aqui no Google da Alemanha, por quê? Porque bomba lá na Alemanha não quer dizer bomba, quer dizer outra coisa. Ele vai te retornar. Na França, não te retorna. Então, são problemas que vão acontecer pelo idioma, pela regionalização. Então, é muito difícil fazer isso aqui. Mas pra você ter uma ideia, são requisições feitas por Google diárias, que chegam aos milhares, para bloqueios, para o direito de esquecimento também, né? Eu quero ser esquecido da internet. Tu pode solicitar para o Google, assim, eu não quero que meu nome apareça em nenhuma busca. É possível fazer. Isso é solicitado, né? Bom, então, eu sou esquecido no Google, mas a pessoa busca no Bing e me acha. Sem contar que ainda existe o archive.org, né? Com o serviço Wayback Machine, que tu não vai ser esquecido tão cedo, né? Muito bem. Então até aqui são técnicas, né, usadas em níveis nacionais, corporativos, provedores. O bloqueio baseado em DNS é um dos mais eficazes para fazer bloqueio em grande escala. E são os mais usados, né, o DNS e o próprio IP. A gente vai ver o caso aí, caso real do Telegram, que aparece as solicitações mais ou menos parecidas com isso. Então aqui a implementação é relativamente simples de fazer. Existe uma técnica chamada RPZ, usada em DNS, que nada mais é que tu criar uma zona inválida e anunciar zonas que seriam domínios, né, que seriam válidos, e tu jogar para dentro dessa zona inválida. Então, qual é o efeito? Alguém vai fazer uma busca www.google.com e vai ser direcionado para localhost, por exemplo, ou para um outro site que não o google.com. Basta para isso configurar o DNS e forçar o uso do DNS para esse DNS que tem essa técnica aqui. Outro nome para isso também é o DNS Sinkhole, que é ralo, né? Então esse cara aqui, na real, não vai resolver o nome. Claro, se o usuário sabe o IP, ele pode acessar pelo IP. Então não é infalível isso aqui. Então as técnicas elas podem ser complementares. Então elas podem ser usadas em conjunto. Normalmente é assim. Bom, o resumo. Então aqui tem uma tabela, não vou explorar ela toda aqui, né, nesse vídeo, mas para vocês terem uma ideia, que mostra cada uma das técnicas, a visão geral, se é eficaz. Então aqui está dizendo que está bastante falha, né? Então basta mudar o IP aqui, onde está o conteúdo que quer ser bloqueado, que as pessoas querem bloquear, já era essa técnica, né? Quem é que é afetado? Então qualquer um que tiver nesse IP aí vai ser afetado. Aí tem aqui, até que ponto é específico? Nada específico, né? Tu vai bloquear um IP. Então imagine, nesse IP tem serviço de DNS, e-mail, web e tem também um servidor de FTP. Se tu bloqueia o IP dele, tu bloqueou tudo. E tu queria bloquear apenas uma página do serviço web. Aí que tipo de técnica é essa? Bloqueio de conteúdo. Quanto dano secundário pode ocorrer? Aí está dizendo aqui, ó, imensa taxa de falsos positivos, né? E tu vai ficar correndo atrás dos IPs. Quais são as formas comuns de evasão? Então, assim, ó, quem detém esses conteúdos a serem bloqueados podem usar CDNs, que são IPs que vão ser dinâmicos, que são caches, né?
pode usar VPN para acessar, para poder fazer o contorno, né, desses bloqueios aí. Então basta eu não passar pelo firewall que bloqueia. Eu posso passar por uma VPN e depois acessar de fora. Aí existem efeitos secundários ou problemas técnicos? Então assim, ó, primeiro problema aqui é manutenção de longas listas de endereço IP. Isso é um problema em roteadores, em firewall. Então tu ter essa lista gigante aí, né, uma ACL, isso aí vai comprometer o desempenho dos dispositivos. Mas, já que hoje em dia os dispositivos já têm uma capacidade maior de recurso, isso aí pode vir a não ser um problema no futuro. Mas é manual, né? Não tem uma coisa automatizada aí. Então, tende a estar muito trabalho fazer isso. Muito bem. Então, vou passar aqui para o exemplo do Telegram em 2023. O que foi isso aqui? Na realidade, aconteceu um bloqueio, né, a emissão de um bloqueio judicial. Tribunal Federal do Estado do Espírito Santo, foi em abril de 2023. O motivo, a não cooperação do Telegram na entrega de dados sobre o grupo que incitava violência e terrorismo no Brasil. O que foi aplicado? Uma multa diária e bloqueio exigido pelas operadoras de telefonia e dos provedores de internet ao serviço do Telegram. Então, o motivo foi a não entrega de dados. A duração do bloqueio foi de 3 dias. Primeiro, chama atenção a ineficácia do bloqueio. Então foi noticiado isso foi emitido essa ordem para os provedores, para os operadores de telefonia, mas leva muito tempo para aplicar isso. Certo? Não é fácil fazer isso. E pensando no nível de provedores, ok? Um provedor pequeno, ok, tranquilo, vai ter uma aplicação em um firewall, mas isso não é a verdade na maior parte dos provedores maiores. O que alegou o Telegram? Que não havia viabilidade, né? Então tinha uma inviabilidade técnica devido à criptografia dos dados para entregar o que estava se pedindo. E aí ficou aquele vai, não vai. O Telegram não tem escritório no Brasil. O Telegram, ele é a sede dele hoje em dia é em Luxemburgo, se eu não me engano, ou no Chipre, sei lá, os paraísos fiscais por aí, certo? Mas é uma empresa russa, né? Então aqui tem essa ordem, foi emitida aí 14 de abril de 2023. Vou pegar alguns trechos dela aqui. Esse material, pessoal, está disponível, ele é público, certo? Está lá no Tribunal do Espírito Santo, no site. É um material assim bem pesado, ok? Porque tem fotos, né? Isso aconteceu um atentado terrorista, vamos dizer assim, que foi incentivado por esse grupo aí. Não vou falar nenhum nome, certo? E um menor de idade acabou cometendo vários crimes aí. E a busca era pelos administradores desse grupo. Então, esse foi o motivo. Então aqui tem a descrição, né? Que esse menor infrator, ele fazia parte desse grupo do Telegram. E ali havia divulgação de tutoriais de coisas bizarras, como vocês podem ler aí. E motivou então, induziu um menor a fazer o que ele fez. Muito bem. Então, o que essa ordem indica aqui, né? Que a influência desse canal, esse grupo do Telegram aí, vamos dizer que foi o estopinho, foi o gatilho para esse menor fazer o crime. E aí acontece o seguinte, ó, qual é um problema técnico aqui? A partir de 2020, atualização do Telegram, o administrador do canal e de chat, eles permanecem ocultos para os demais usuários. Então não tem o nome do administrador.
Então, o que acontece? Ninguém sabia quem era o administrador, né? Talvez soubesse por outros canais, né? Por outros motivos, de outra forma, mas não apareciam lá. Porque a polícia teve acesso ao celular do menor, mas ali não conseguiu, a partir da perícia, descobrir quem eram, então, as pessoas responsáveis. E é isso que estava sendo pedido, né? Bom, depois que isso se tornou público, né? Essa busca aí pelos administradores, houve uma troca do nome do grupo, o grupo deixou de ser público, então houve aqui, né, a troca do nome, então começou a... Claro, vamos dizer assim, na questão da investigação, né, baseada aí na perícia, na computação forense, quanto mais tempo tiver e maior alteração, né, maior entropia dos dados, pior para poder se buscar informações válidas, né, informações íntegras. Então se deu muito tempo para haver alterações. Esse é um grande problema. O próprio Telegram já foi suspenso em 11 países, inclusive na própria Rússia, né? Por disputas políticas lá do fundador do Telegram com a atual gestão presidencial na Rússia. Na verdade, a empresa está sediada em Dubai, nos Emirados Árabes. Não sei se ainda está, certo? Mas veja, é uma empresa que é uma empresa meio nômade, né? Anda por tudo aí. Muito bem. Aí o pedido foi assim, ó. Chegando na parte mais técnica aqui. Então tem todo um preâmbulo ali explicando qual é o motivo, ok? Aí está se pedindo o afastamento do sigilo dos dados em sistemas de informática telemática dos usuários do canal tal que utiliza o Telegram, prazo de 48 horas. Então eles estavam pedindo informações sobre nome dos usuários, CPF, foto perfil. Olha, dados bancários, nem sei se essas informações aqui vão ter no Telegram, né? Caso tivesse, estão solicitando aqui. Os dispositivos que foram vinculados, né, incluindo o e-mail, né, que é um número que identifica unicamente o celular, os IPs que estavam usando, né, os acessos, as portas lógicas de todos os usuários e principalmente dos seus administradores. E esse foi o grande impasse aí, que o próprio Telegram disse que não era possível fazer isso aqui. Muito bem, até aí é uma solicitação da Justiça para um serviço de rede pedindo informações sobre usuários. Mas, o que desencadeou isso aqui? A partir de não haver resposta, houve essa expedição aqui de ofícios judiciais para as empresas prestadoras de rede, Embratel, Oi, KDD Netal, Consat Brasil, Level 3, AT&T, NTT, Waldivius, CTBC, Mundivox do Brasil, Telefônica, TIM, Telig. Bom, suspendam imediatamente o recebimento da ordem o serviço de transporte de rede usado pelo Telegram, através dos sistemas autônomos e os endereços IPs abaixo. Então, os sistemas autônomos são basicamente conjuntos de IPs, que na verdade o autônomo aqui tem muito a ver com BGP, né? Mas, né, para quem não entende de BGP aqui, entendo que é uma série de prefixos de rede, uma série de conjuntos de IPs que ficam abaixo desses AS aqui. Então a ideia era não trocar tráfego com esses caras aqui. Olha as origens, né? Ilhas Virgens Britânicas, legal. E esses IPs aqui, ó. 1/20 da Antigua Barbuda, legal. E assim vai, ó. Então é para bloquear esses IPs todos aí. Antigua Barbuda, Ilhas Virgens, vai embora. Tem IPv4, IPv6. Além disso aqui, então se tem isso, né? Tá se dizendo, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes é muito mais simplificado. Assim, ó, eu não quero que funcione o WhatsApp. Busquem uma forma de bloquear o WhatsApp. Não, aqui, inclusive, tem até os IPs. Mas quem diz que esses IPs ainda são os mesmos, né? Bom. B. Expedição de ofícios judiciais, tarará, telefonia móvel. Então, Vivo, Claro, TIM e Oi suspendam imediatamente o recebimento da ordem, o funcionamento do aplicativo Telegram e suas plataformas.
C. Expedição do ofício judicial à Apple, determinando a retirada do aplicativo Telegram do App Store. D. Expedição do ofício judicial à Google, determinando a retirada do aplicativo Telegram da Play Store. Que mais? Caso deferidas as medidas sancionadoras, solicitamos que conste no ofício judicial que tanto a implementação da ordem quanto o recebimento da resposta cabe diretamente à autoridade signatária, assim como a expressa proibição de qualquer comunicação aos respectivos usuários das contas acerca da diligência de andamento. Então, quer dizer, não poderia ter nem comunicação com as pessoas interessadas aí nesse processo. Então, vejam como funciona a questão de bloqueios em caráter nacional. Então você tem contato com as operadoras, com os provedores, e é para bloquear. Tem sanções, tem penas, multas para as operadoras? Também tem. Também pode ter. Não me recordo aqui se tinha, mas acho que sim. Certo? Então, o problema de fazer algo assim, genérico, é que é muito difícil de fazer. Quanto tempo leva para a Apple aplicar esse bloqueio? Quanto tempo leva para todos os provedores aplicarem esses bloqueios nos seus firewalls? A Vivo, a Claro, a TIM, Oi, tirar, suspender o serviço do Telegram. Lembrando, levaram 3 dias de bloqueio. Até o pessoal bloquear, começando a bloquear, já tinha sido feito o desbloqueio, Então, é algo para pensar, se isso aqui tem alguma validade, prática. Então, pensando assim, são ineficientes esses bloqueios, que possuem distribuição global e são fáceis de burlar, A ideia aqui não é em nenhum momento incentivar burlar o acesso, Mas a questão maior é que assim, existem diversas técnicas para isso. Técnicas de rede, técnicas usadas comumente. Não está se criando nada novo para esse procedimento. Não, são as coisas que já existem. Então é uma questão técnica. O bloqueio e burlar um bloqueio são muito próximos. Então o tempo e os recursos para a aplicação dos bloqueios por parte dos provedores não são desprezíveis. Envolve em relação a custos também. Então, muitos provedores nem chegam a implementar o bloqueio antes de ser liberado o serviço em questão. Então, nem chega a ter bloqueio. Nenhuma das técnicas de bloqueio apresenta 100% de eficácia. Outra coisa que tem que levar em consideração, o prejuízo de um bloqueio judicial nacional, tal como do serviço Telegram, WhatsApp. Então, tem várias empresas, profissionais autônomos, pessoal que trabalha com atendimento a cliente, que utilizam o serviço de forma legítima. E eles são prejudicados. E os causadores do problema causam pouco impacto neles. Então a troca do serviço, a forma de comunicação dos criminosos, acontece de forma imediata. Bom, eles têm um grupo no Telegram. Cria um grupo no Snapchat, cria um grupo no IRC, no Discord, muda de nome, e são os mesmos caras. É uma certa inocência isso, na minha opinião, certo? Achar que nós vamos fazer um bloqueio de forma nacional de um serviço como esse. Não vai afetar esses caras. A forma de chegar neles talvez não seja essa a melhor, indicada. Então, a cooperação com as autoridades deveria ser feita de forma correta pelos serviços detentores dos dados. Então, quem não fez a forma correta foi o Telegram, que deveria ter passado as informações para a justiça. Mas não é possível tecnicamente, mas não houve cooperação da forma correta. Não houve. Até porque não tem representação nem no país, É o caso do Telegram. Então, não existe no país. Como não existem vários outros serviços. Serviços de apostas, serviços de comunicação, serviços de VPN.
cassinos, jogos de pôquer, não existem representações no país. Então, a justiça brasileira fica à mercê de cooperações internacionais e esses caras ficam em Dubai e ficam nas Ilhas Caimã, em Antígua, em Barbados e sei lá onde, que não tem nem sequer cooperação com o país. Bom, em relação às referências, então, pessoal, para quem quer saber mais sobre isso, sugiro esses dois materiais aqui. Da Internet Society, muito legal. E essa RFC aqui, 7754, que trata exatamente das técnicas. E aí entram mais detalhes técnicos, né? Não dá para abordar aqui num vídeo, fica muito longo, mas bem legal de dar uma olhada. Ok? Depois tem outras também que podem ser úteis para vocês. Então, esse é o caso aqui de bloqueio de serviços por ordens judiciais.